Nesse capítulo 3, nós temos a apresentação dos médiuns, né? Inicia pelo Raul Silva, que é o dirigente da reunião mediúnica, extremamente amoroso, fraterno, com a sua energia de compreensão e boa vontade. Ele equilibra o próprio grupo da reunião mediúnica, desempenha as suas tarefas com extremo zelo e serve assim de um instrumento fiel dos espíritos superiores. As ideias dos espíritos superiores são refletidas na mente dele como uma espécie de espelho. O outro médium que é trazido é a jovem, muito jovem, Eugênia. Ela é uma promessa de trabalho para o futuro. Tem uma distinção moral significativa, ela é médium de intuição. Ela auxilia muito bem no socorro aos espíritos necessitados e sofredores. Ela é médium de intuição. O que significa isso? Que é o espírito dela que recebe a comunicação do outro espírito e depois ela transmite para o seu próprio corpo. Então ela é uma espécie de intérprete das informações que recebe. Porque o médium passivo, o médium mecânico, que é o que ela não é, o espírito utiliza o corpo diretamente para dar as comunicações. Então, no caso dela, não é a mediunidade de intuição. E ela desempenha muito bem, é um serviço confiável no auxílio aos espíritos inferiores. Tem um outro médium que ele só é citado uma vez no livro, falando que ele tem mais ou menos 30 anos e está desenvolvendo a clarividência, a clareaudiência e a psicografia. Então, portanto, o assunto é mais relativo ao que é clareaudiência e clarividência, né? É a visão e a audição da alma do mundo espiritual, com o acréscimo de que nós não só vemos e ouvimos as informações do mundo espiritual, como também podemos ver e ouvir as ideias dos espíritos, o pensamento dos espíritos com os quais nós sintonizamos. Porque a ideia é algo vivo, ela tem uma imagem, ela tem som, ela tem cor. Então, os médiuns, além de observarem o mundo espiritual, podem ter a clarividência e a clareaudiência também de ver e ouvir as ideias dos espíritos com os quais sintonizam. Depois é trazida a informação do médium Antônio Castro, de boa vontade, né? Ele também pode dar valiosas contribuições ao serviço. Distintamente da Eugênia, ele é um médium sonambúlico. O que é isso? Ele entra num estado semelhante ao do sono para dar as comunicações, né? Então são duas ordens de fenômeno. Ele entra no estado de sonambulismo e nesse estado de sonambulismo ele recebe a comunicação dos espíritos. Por isso ele é médium, porque há a comunicação dos espíritos. Então são duas ordens de fenômeno, o sonambulismo e a comunicação mediúnica. O sonambulismo é um estado semelhante ao do sono. O corpo é ainda com uma suspensão maior das faculdades físicas. O corpo entra num estado semelhante ao da catalepsia e o espírito está mais senhor de si mesmo. Mas não é como a morte, ainda assim dá alma a influência da matéria, né? E a comunicação que ele dá, além de... podem não ser tão verdadeiras, inclusive ele é alguém que está precisando de mais experiência e de muito estudo para melhor informar a respeito das observações que dá. Ainda não está muito especialista, não tem o estudo ainda para observar o plano espiritual e pode ser muitas vezes enganado. Bom, mas ele desliga mais do corpo físico. E como ele não tem experiência e não tem estudo, é um pouco difícil a realização do trabalho de atendimento dos espíritos sofredores e com alguma espécie de demência por intermédio dele. Porque sendo médium sonambúlico, ele cede o corpo e ele não tem feito a tarefa de auxiliar a colocar alguns freios na comunicação, não deixar o espírito totalmente livre, o que gera uma necessidade de cautela para os espíritos superiores e algum cuidado para que ele próprio não tenha algum prejuízo físico. A outra médium que é trazido é a Dona Celina. Dona Celina, ela não só
é uma trabalhadora árdua no serviço, tão dedicada no serviço e há tanto tempo, ela tem mais de 50 anos de idade e o trabalho mediúnico já há bastante tempo, que os espíritos a chamam de companheira. Vejam bem. Então ela estuda bastante, ela trabalha muito no bem. Uma das maiores vontades dela uma das maiores alegrias é realmente trabalhar no bem. Ela tem a clarividência fácil, a clareaudiência fácil, desdobramento fácil, quer dizer, o Antônio Castro também tem um desdobramento. Abandona o corpo e vai a longa distância, né? E para ela isso é muito fácil. Ela atingiu esse grau não só através do estudo e da prática, mas também pela dedicação como mãe e principalmente uma das razões pelas quais nós evoluímos é através do sofrimento. Ela suportou o assédio de espíritos inferiores que influenciavam o esposo mas não cedeu. E levou isso a longo prazo. E essa espécie de contato, de assédio, sem ceder com esses espíritos inferiores, foi uma espécie de bigorna e martelo que purificou a sua mediunidade, né? Então ela é muito dedicada, muito aplicada. E mesmo nessa situação, ela ainda pode cair, né? Colocando o psicoscópio nela, o próprio André Luiz e o Hilário se sentem muito bem com as energias que dela emana. Ela conseguiu se tornar um capacitor, um gerador, um acumulador de energias elevadas. E assim, mesmo os espíritos superiores, como André Luiz e Hilário, se sentem bem em torno dela, né? Se colocar o psicoscópio nela, vão perceber essas emanações de bondade, de sabedoria, de compreensão, de carinho. O psicoscópio, então, no futuro vai nos servir para isso. Essas nossas emanações de bondade, de bons sentimentos ou maus sentimentos, de tristeza, de desespero, tudo isso vai ser medido em faixas de frequência e densidade de pensamento. Vejam só que legal, né? Então eles colocam o psicoscópio na Dona Celina, porque não se pode estudar a mediunidade sem estudar a personalidade, porque a personalidade do médium, ele sempre influencia em qualquer das variedades da mediunidade, mesmo da intuição pura até um fenômeno de materialização, né? Então eles observam a mente dela, observam as energias mentais em nível inferior ao nível celular, observando as células e os elementos celulares, que a cabeça dela é como uma estação radiofônica que remete e recebe informações. Então ela decodifica aquelas informações, ela transforma, ela amplia. O livro escrito lá pela década de 50, ele vai informar, observando cada parte, cada detalhe do cérebro, a função de cada coisa. Como daquele homúnculo de Penfield, não sei se vocês conhecem isso, digita aí na internet um fisiologista canadense que verificou que algumas partes, não todas, do cérebro estão vinculadas ao movimento dos braços, à sensação do rosto, enfim, dos pés e tudo, né? E o livro, provavelmente, eu não sou da área médica, mas provavelmente ele vai muito além de Penfield, né? Com o homúnculo de Penfield, fala de outras áreas, detalha coisas que talvez a medicina ainda está por descobrir. Então, André Luiz observa toda aquela cabeça dela e as energias, ela está vendo os raios, o fluxo magnético do pensamento, ele está enxergando, olha que coisa, né? E ele observa e compara a cabeça nossa, a cabeça da Celina, como se fosse um céu, em que o Sol é a própria glândula pineal,
a emitir uma luminosidade azulada, é um sol azul, né? Então ele está observando tudo isso porque a personalidade do médium não pode estar afastada do estudo da mediunidade. E o Hilário pergunta assim, mas ela ainda também pode cair? Sim. Quando nós nos mantemos constantemente fiéis na prática do bem, os espíritos superiores protegem toda essa nossa estrutura. Agora, se nós, vacilarmos, deixarmos de trabalhar, deixarmos de nos vincular à disciplina, à prática do bem constante, frequente, naturalmente com sabedoria, com humildade, sem ansiedade, essas energias nossas, ainda aqui do nível da Dona Celina, com muitos anos de trabalho, ela ainda pode ser ocupada por energia dos espíritos inferiores. Porque nós temos, todos nós, muitíssimo pouco trabalho no bem, agora que nós começamos a trabalhar no bem. E temos um iceberg do passado de energias inferiores com as quais nós nos vinculamos, no passado, e essas energias ainda podem subir e, digamos, sujar as nossas estruturas mais nobres do cérebro. O que nos defende? O trabalho incessante, a disciplina incessante, porque somos nós os maiores inimigos de nós mesmos pelos hábitos de vidas anteriores, Então o negócio é trabalhar no bem, porque não é muito fácil nós conseguirmos uma vitória sobre nós mesmos, A gente tem um iceberg de dificuldades que foram hábitos de vida passada, um tanto sombrio com os quais nós nos vinculamos.